Nós vamos conversar aqui sobre o tema do 14º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é honrai vosso pai e vossa mãe. É um capítulo dos mais importantes, porque se trata do relacionamento familiar. Se trata de referências à família, né? E é tão importante esse tema que Moisés já introduziu. Moisés não, né? Jesus já introduziu através de Moisés no Decálogo, que é da primeira revelação, né? E então, entre os 10 mandamentos, né? Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não farás mal a ninguém, como está escrito aí na introdução deste capítulo, acrescenta: honrai vosso pai e vossa mãe, né? Isso por quê? Porque, vejam bem, já naquele tempo, que era um tempo mais primitivo, né, onde os conceitos de família não estavam muito bem desenvolvidos, né? Houve uma época bem primitiva, gente, que não tinha constituição da família, não. Havia as relações, o relacionamento sexual era assim, e não era controlado como é hoje, né? Então, eles falam que o filho sabia quem que era a mãe, mas não sabia quem que era o pai. Então era tudo misturado. Aí com o tempo, isso aí foi se organizando. Com o tempo, isso aí foi passando por uma educação, né? E então a introdução do honrai vosso pai e vossa mãe, lá no Decálogo, né? O Decálogo que já foi assim, o primeiro código de moral, muito importante, né? Porque a partir dele, ele vai se incorporar na Torá, né? Porque o que vai acontecer a partir do Decálogo? Vão vir os profetas, mas Moisés também vai desenvolver a sua chamada lei mosaica, lei civil, paralela à lei divina, né? A lei divina, ela é baseada no Decálogo. Mas os profetas foram complementando. Eu considero a parte dos profetas como de ordem divina. Agora, Moisés ele foi incrementando ali para poder controlar o povo, que era um povo mais rude, um povo mais bárbaro, um povo mais grosseiro, né? Ele foi introduzindo algumas leis humanas, né? Tanto é que chega a ter até pena de morte, que é o apedrejamento, usar chicote, né? Então eram umas coisas assim, meio desse tipo, né? Aí, então, nesses 1800 anos que vai de Moisés a Jesus, né? Vejam bem, esse tempo, é necessário esse tempo para amadurecer, para o povo amadurecer,
para o povo receber uma nova revelação, uma nova orientação, assim, de grande porte, né? Revolucionária mesmo, que fica marcada pela sua grande influência, né? Porque quando Moisés recebe esse decálogo, já começou, já era uma grande novidade para a época, né? Porque a questão do relacionamento também era um tanto quanto bárbara, né? Tinha a lei de talião, né? Então, se um matava alguém da família, a outra família revidava e queria matar a família inteira, né? Então, através dessa lei de talião, também já foi uma tentativa de abrandar esses instintos, esses ímpetos selvagens, né? Então, falou, não, você vai devolver na altura, sem exagerar, né? Olho por olho, dente por dente, né? Mas aí, ao longo desse 1800 anos, isso aí vai se incorporar na Torá, né? Que é a Bíblia lá dos judeus, né? A Torá, que contém os livros, aquele Pentateuco, né? Que eu não me recordo aqui o nome de todos, e vários profetas, né? Vários outros personagens que vão compor essa Torá, né? E de Jesus para cá, aí entra no Novo Testamento, né? Entra no Novo Testamento, que foi escrito pelos evangelistas. Jesus não escreveu nada, né? Mas Jesus sempre esteve no comando, e sempre o orientador maior, sempre o dirigente do planeta, né? E ele deu o seu testemunho vindo ele próprio conviver conosco. E interessante que ele vai trabalhar numa região restrita, sem nenhum recurso de tecnologia, né? Não tinha internet, não tinha WhatsApp, Facebook, companhia limitada, Skype, né? Era ali no gogó, como se diz. Mas vejam bem a força da palavra deste ser, né? O mais evoluído que já pisou o chão aqui desse planeta, né? Vejam a força que teve as suas palavras, o seu exemplo, a sua mensagem, né? São palavras que estão aí conosco até hoje. Nós, né? E o que vai acontecer? A doutrina espírita, também, 1800 anos depois, ela vai restaurar essas orientações de Jesus, vai restaurar, porque houve um período em que, porque houve muita controvérsia, né? Devido ao nível do nosso planeta, devido à nossa inferioridade, houve assim uma reação muito forte contra as palavras de Jesus, o que ele deixou, o que ele falou. Tanto é que nós acabamos crucificando ele, né?
Mas tudo foi para cumprir as profecias, porque era necessário que ficasse patente que era ele, Jesus, o Messias, né? O Salvador, né? E então Jesus retoma esse tema, esse assunto da família, para continuar a sua função educadora. Nós vamos ler aqui uma poesia que é do início do capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe. É referente ao primeiro item, piedade filial. Honrar tua mãe e pai é também da lei divina, para amar o nosso próximo como o Senhor Deus ensina. Aqui, amor e respeito, sendo tudo no direito, diz também nossa doutrina. Honrar tua mãe e pai, mas assistindo-os também nas suas necessidades, doando-lhes sempre o bem, o repouso na velhice, libertando-os da mesmice, no eterno vai e vem. Piedade filial para os pais que, na pobreza, sem forças e sem recursos, merecem delicadeza. Agora, retribuir, pois não tem para onde ir. Mais carinho, com certeza. Quanto pesar no que esquece de cumprir dever tão nobre. Guardará para o futuro defeito que não se encobre. A falha da ingratidão vai doer no coração. Que sentimento tão pobre! Caridade com os pais que não cumprem o dever. Cabe aos filhos que, gerados, puderam sobreviver. Evitando dupla falta e mantendo a luz em alta, é melhor agradecer. A promessa de Moisés foi a terra prometida. Meu reino não é daqui, nos disse o mestre da vida. Pois tudo que aqui for feito, sendo de bom e perfeito, recompensa merecida. Custei mais ler. Então, gente, então esse capítulo ele vai, né? Ele nos mostra aqui vários detalhes da vida em família, né? Como nós vimos aqui neste poema. Vários lances, vários, né? Então, por exemplo, os pais estão idosos, né? Já não tem mais força, e às vezes acontece a ingratidão dos filhos, né? Não cuidando como deve ser cuidado, às vezes colocando lá nos fundos, né, num quartinho, né? Embora que hoje está muito difundido a orientação para cuidar do idoso. E também tem um detalhe, né, Valentim? Existe o Estatuto do Idoso. Eu já estou com esse estatuto na mão. Qualquer coisa, né, Jatir? Eu mostro ele.
Mas tem também o estatuto da criança, do adolescente, né? Então, tudo isso é progresso, né, gente? Então, esse detalhe aí, hoje tem esse aspecto até legal para apoiar, né, para estimular, aí, cutucar os filhos a cuidar dos pais idosos, né? E existe até um jargão aí popular que um pai cuida de 5, 10 filhos e 10 filhos não cuida de um pai, né? Mas isso hoje melhorou, né? E Jesus também nos mostra um aspecto interessante, porque existe a parentela corporal e a parentela espiritual, né? Então, naquela passagem em que eles chegam lá e falam: Jesus, tá aí fora estão a sua mãe e seus irmãos. Então, não que ele estivesse rejeitando a mãe, rejeitando o irmão, os irmãos, ele quis dar mais um ensinamento, mais uma lição, mais uma mensagem. Porque Jesus era um educador por excelência, né? E vejam vocês, em 3 anos, ele tinha muita coisa para falar, né? Então ele aproveitava nos mínimos detalhes qualquer ação que dava ensejo a um ensinamento, né? Então quando aí ele responde: quem são minha mãe e quem é minha mãe e quem são meus irmãos, né? E ele diz que irmão dele é todo aquele que faz a vontade do Pai, né? É todo aquele que faz a vontade do Pai. Então aí ele está dando assim uma amplitude maior ao conceito de parentesco, né? De parentela. Porque, vejam bem, nós encarnamos numa família, né? Mas nós temos, o nosso círculo de convivência não é apenas e tão somente a família, o pai, a mãe, os irmãos. Nós temos um círculo de amizade, nós temos um círculo de amizade do trabalho, da escola, da convivência social normal, né? E aí, o Evangelho fala isso, a Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, explica num de seus romances a questão do clã, né? Porque o clã, ele é mais amplo. A família ela é uma célula, né? Tanto é que se diz, a família é uma célula da sociedade. Então, o clã, ele é mais abrangente, porque ali no clã nós vamos encontrar pessoas que nós já convivemos, às vezes já fomos até pai, mãe, irmão também, parente, né? Por isso que nós temos essa afinidade. Nós, às vezes, temos mais afinidade com pessoas fora do círculo familiar restrito do que fora do que dentro da família, né? Porque a família, gente, hoje até nós estávamos estudando aqui do livro Jesus e o Evangelho e a Psicologia Profunda. É o livro que nós estamos estudando aqui, de Joana de Ângeles. O capítulo Amor Filial, né? E então nós chegamos à conclusão que a família é um grupo de terapia.
é uma terapia, né? Aí conversa no grupo e tal, fala que família tem muito problema, tal, né? Então, nós chegamos à conclusão, a família tem problema porque ela é feita para resolver os problemas. Para resolver problemas de outras vidas. Problemas de relacionamento. Olha, e problemas sérios, seríssimos. Que se a gente fosse lembrar, a gente ficaria até meio perdido, meio perturbado. Né? Então a família, gente, é um grupo de terapia de almas. É para abrandar os sentimentos. É para aproximar as pessoas. É para trabalhar o perdão. Né? Porque às vezes vamos supor, o pai ou a mãe, um dos filhos ali, às vezes até causou um homicídio no passado, mas o pai ou a mãe recebe como filho para trabalhar o perdão. Olha a importância do perdão. Para trabalhar o perdão. E nesse trabalhar o perdão, isso faz um efeito também naquele que cometeu aquela violência no passado. A relação entre pais e filhos, mãe principalmente, né? A relação mais forte é mãe e filho. Não tem uma relação tão forte, né, que vai sensibilizar a criatura como a relação da mãe com o filho. Porque vejam só, gente. O período da gravidez, né? O parto. E depois criar, amamentar. São noites sem dormir. Né? Hoje são só 6 meses de licença. Aí a mãe às vezes tem que voltar a trabalhar e cuida da criança ainda, porque 6 meses ainda não... Ainda é um ser dependente. Né? Então, a mãe não dorme direito, o pai não dorme direito. O pai é mais safadão, às vezes ele até dorme mais, né? Eu falo por mim. Porque eu sei que tem muito pai aí que ajuda muito. Né? É um verdadeiro braço direito da esposa. E hoje também está sendo muito orientado, né? Já vem sendo já há algum tempo, a questão de dividir tarefa. Né? Dividir tarefa. Mas aí, cada caso é um caso, né, gente? Tem pai que só ele trabalha. A mãe está por conta do filho. Aí até que é uma situação que pode até poupar como dizia o doutor Elias Barbosa, pode até poupar o cachorrão. Doutor Elias é aquele psiquiatra que trabalhou com Chico Xavier, né? Eles brincavam usando essa expressão. Mas e quando a mãe trabalha? Aí vem a jornada dupla, né? Jornada dupla, jornada tripla. Então, é a convivência, né, gente? Tudo isso daí é uma terapia, é aquela luta de dois, a luta com os dependentes, com os filhos, e depois vem a educação. Né? Agora, os pais, eles têm que cumprir o seu dever. Os pais têm que cumprir o seu dever, que é dar educação, encaminhar para a vida, dar uma educação básica
né? Fundamental, porque depois que cresce, depois que vai ficando adulto, vai ficando mais difícil. O adolescente vai assumindo a sua personalidade, ele vai ficando dono de si, né? Aí fica mais difícil. Então, enquanto está sob o domínio, sob o amparo dos pais, né? Os pais têm que fazer o melhor, né? E uma das coisas fundamentais, uma das coisas básicas, gente, dessa educação é o encaminhamento para uma religião. Encaminhamento para uma religião, seja ela qual for. Né? Os pais primeiro têm que dar esse exemplo, né? Eles têm que dar o exemplo, tem que ter essa parte. Não é só pensar no material, no aspecto material, de querer dar para o filho só coisas materiais. Eu quero que meu filho seja feliz. Mas quero que seja feliz ali no momento, com aquele brinquedinho, que mais adiante esse brinquedinho vai ser um carro, né? E outras coisas por aí afora. Um melhor celular, né? Mas não, ele tem que ser preparado para a vida. Ele tem que saber que o melhor caminho é o caminho do bem, é o caminho da caridade, né? A melhor herança que os pais podem dar para os filhos são orientações desse tipo. Porque você está preparando a pessoa para a vida, né? Aí sim, você realmente estará trabalhando para que eles tenham recursos para enfrentar os problemas da vida, né? Você tem que ombrear com ele nas suas dificuldades, né? Cada fase da educação é de um jeito. Enquanto é bebezinho, é até mais fácil, né? Vai tratando, é só tratar da alimentação, saúde, né? Vestuário. Mas à medida que ele vai crescendo, as necessidades vão mudando, né? E se a gente não deu aquela base da educação religiosa, a hora que for querer dar já é tarde, né? Aí ele já está ele mesmo, ele é dono de si, ele quer seguir o seu nariz, e aí não adianta chorar, como se diz, né? Aí não adianta chorar, como diria o Fiore Giliotti, né? Quando o Corinthians perdia. Então é educar a gente de uma maneira inteligente, de uma maneira assim, com visão para o futuro. É você enxergar que o seu filho, no futuro, vai ser um adulto. Ele também vai se consorciar e vai constituir uma família, né? Vai constituir uma família, ele vai ter um trabalho, ou uma empresa, ou como funcionário. Ele vai ter que lutar pela vida, né? Agora, é claro, tem problemas sérios, né? Tem problemas sérios. Às vezes, os filhos se desviam não pelo esforço, pela negligência dos pais, mas pela carga de tendência negativa que trouxeram do passado.
são tendências fortes. Mas mesmo assim, os pais, com a sua educação, é que dá o primeiro tranco, né? Eles são o primeiro instrumento. Então, de todo jeito, a educação é fundamental. A orientação sadia, séria, né? E não querer só que o filho tenha momentos felizes na vida, sem pensar no dia de amanhã, né? E na adolescência para a idade adulta, hoje em dia também, né, tem problemas sérios com drogas, né? Problemas de casamento precoce, né? Gravidez precoce, casamento precoce. Então, sempre os pais, seja qual for o desafio, seja qual for a dificuldade, ele tem sempre que agir com amor, em qualquer situação. Os espíritos sempre dizem isso. Às vezes trazem casos, né, de dependentes químicos. Eles sempre recomendam usar o amor. Porque bater de frente, quando está mais na idade mais avançada, né, da adolescência, aí já não vai adiantar mais, né? E se ele tem consciência, se os pais têm consciência de que fizeram o melhor, de que fizeram de tudo, eles vão ter também a consciência tranquila, né? Porque chega uma hora que, feito o que tinha que ser feito, apesar de tudo isto, às vezes o filho ou a filha ainda segue um caminho que não é o caminho que a gente desejava que eles seguissem, né? Mas eles também ficarão entregues por si, né? Ficarão entregues a si mesmo. Eles também, aí eles passam a responder pelas próprias ações. Então, cada fase é uma maneira de lidar. Isso é o bonito da vida, é o bonito de tudo isso aí, né? Mas que nós possamos, né, fazer sempre o melhor que pudermos, porque a oportunidade da família é uma bênção. É uma bênção, né? Porque essa terapia, quando bem vivida, é uma maravilha para todos, né? Agora, às vezes não dá certo, mas é como diz o Evangelho. Para isso tem várias reencarnações, né? Várias oportunidades. O aprendizado vai prosseguir, né? A pessoa vai sentir, se ela errou, ela vai tomar consciência e vai, de uma próxima vez, vai procurar fazer o melhor. Por isso que Jesus aconselhou: vai e não tornes a pecar, né? Para que não te aconteça o pior, né? Porque nós temos sempre que buscar acertar, temos sempre que buscar o melhor, né? E assim, hoje também nós temos, além da religião, tem muitos outros recursos, né? Tem um psicólogo, né? Tem a medicina,
tem clínicas, tem amigos, né? A espiritualidade também usa de amigos dos próprios filhos. Porque sempre nas amizades tem um ou outro assim com a cabecinha mais ajuizada. Sempre tem um que dá conselho, né? Que orienta, que ajuda. Então, havendo essas pessoas, a espiritualidade, o anjo de guarda, utiliza deles para encaminhar os meninos, né? Porque chega uma idade que eles não querem ouvir os pais. Eles não querem ouvir os pais, mas são capazes de ouvir um amigo, a namorada, um namorado, né? Alguém em que eles confiam, né? E que servirão para ajudá-los. É o que nós tínhamos para dizer sobre este capítulo, sobre essa questão da família, era isso daí. E buscar, né, sempre na doutrina espírita, nós temos aí o Evangelho, que é uma cartilha de amor, né? O Evangelho são orientações excelentes, muito seguras para todos nós, né? Então, vamos buscar o melhor das orientações. E não há orientação melhor do que as de Jesus, né, deixadas no Evangelho e restauradas pela doutrina espírita. Que Jesus nos envolva a todos em muita paz.